Jó, como não falar de um homem que Deus, lá do alto céu, olhou e viu um homem na terra, íntegro, temente e reto. Aí fica a pergunta: íntegro, integridade. Para mim, gente, integridade é uma pessoa que ela é íntegro. Não só na frente de pessoas, mas quando a pessoa vira as costas e ele continua com a sua mesma integridade. Isso são poucas. Então, Jó para mim é isso. Jó sempre foi um homem íntegro. E quando Deus disse a Satanás: tá vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desviava de todo mal. Entendeu? Ele mostrava a seus filhos uma sociedade por frente e por trás, e todo mundo viu que ele era um homem temente a Deus. Aí eu pergunto: e homem temente a Deus? O que é temente a Deus? Para mim é uma pessoa, gente, que ele coloca a sua vida na mão de Deus. Ele é temente em todas as áreas. Ele consagra a sua vida, sua casa, seus filhos, sua família e se consagra a si mesmo. E às vezes eu fico avaliando aqui a vida de Jó. Eu fico pensando como Deus é maravilhoso em si. Mas você vê que quando Satanás ele rodeou o mundo e chegou no trono. Porque Satanás ele é, gente, como se diz, ele é ousado, intrometido. Todo canto ele quer se meter. Ele sempre vai acusar um servo de Deus. Sempre ele vai estar ali para apontar o dedo. Mas se você tiver certo, se você for igual um Jó, reto, temente, e se desviando do mal, se desviar do mal é desviar de tudo um pouco. Se desviar de tudo. Se você quer ter uma, você que eu sempre digo, e digo direto à minha mãe, se você quer que as portas do céu se abram, seja justo. Eu disse um dia que ia haver um justo aqui na terra, igual Jó, meu coração de a mim. E todos os dias eu penso, Deus abre as portas do céu. Ele abre para muitas pessoas que tem aqui. A pessoa, gente, tem que, eu sempre digo, uma vida de oração. Agora, o que é uma vida de oração? Para mim é uma pessoa que você não precisa gritar para os quatro cantos do mundo que você tem a sua vida. Eu não vi aqui na Bíblia Jó dizendo, gritando e falando coisas para mostrar para ninguém que ele era temente. Mas as pessoas via a diferença de Jó. As pessoas cultivavam, a família dele via. Sim, mas por que aconteceu? Porque Deus permitiu, entendeu? Deus permitiu, não foi para machucar Jó. Deus ele já sabia que poderia colocar o peso na vida de Jó e Jó suportaria. Deus não coloca nada, gente, na minha e na tua vida, sem primeiro a gente suportar. Porque Deus ele conhece, ele sabe que você vai suportar, ele sabe que você vai passar o processo. Vai ter dia de você colocar a mão na cabeça e você gritar, Jó. E aí, diz só, Jó perdeu boi, perdeu vaca, quer dizer, Jó perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu, que Deus não tirou, foi porque ele sabia o quanto Deus era na vida dele valioso. Ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu a ele. E Deus não tocou na esposa de Jó. Aí tem pessoas que falam, não, mas como é que se diz? Jó, a esposa de Jó disse, abandona esse Deus e morre. Deixa eu dizer um negócio a tu. Algo que eu sempre fico avaliando aqui. Deus não falou contra ela, porque ela disse isso, você já imaginou? Deus falou contra os amigos de Jó, né? E Jó teve que orar por eles. Agora eu vou te perguntar. Uma mãe de família gerou filhos e filhas. Entenda uma coisa aqui comigo. Jó era o servo. Jó orava. Jó se consagrava pelos filhos e pela família. A mulher dele acreditava, mas ela viu, gente, caixões, sonhos despedaçados. Ah, mas ela sabia que Deus
Qual é a mãe que vê filhos e filhas no caixão estirado tudo de uma vez, que não vai sentir no coração? Quem é que não fala da boca para fora, como ela falou hoje? Então não venha querer ser tão honesto comigo não, porque hipocrisia tem demais. Qualquer um se coloque. Deus, em nenhum momento, ele veio diante de Jó condenar ela pelo que ela disse. E Deus não condena. Deus, ele vê o que tem aqui, ó. Só Deus vê o coração do ser humano. Você não vê, mas Deus vê. Só Deus cata. Só Deus vê. Deus sabia a ferida que ficou no coração dela quando ela viu aqueles filhos. A gestação, o andar, a febre, tudo. Ela estava ali. Ela perdeu, gente. Filhos e filha. Doeu na alma. A Bíblia diz que Jó rasgou as vestes e caiu no pó. Reclamou? Não. Eu sei que ela disse, tá louca as mulheres. Porque assim, gente, a comunhão era Deus, como era Jó. Jó que tinha que passar aquele conflito. E Deus saiu arrancando tudo de Jó. Mas o mais lindo que eu acho é que Jó não murmurou. Jó não questionou. Desde que a Bíblia fala que tem uma chaga que ele rapava com um pedaço de teia. É fácil falar, é fácil dizer, ninguém queria. E às vezes quando a pessoa entrega algo da parte de Deus, sabe o que as pessoas dizem? Ah, mas eu ando reto. Ei, tu já olhou a vida de Jó? Nunca, nunca. Pode ter pessoas retas, temente a Deus, que eu não vou dizer que não tenha. Mas como Jó, como a Bíblia relata, acho que não. Então eu vou dizer um negócio a você. Jó sofreu, mas Jó tinha esperança que ele tinha um Deus, que ele suportou. Ei, você já imaginou o sofrimento de Jó? Perdeu tudo. Deus deu em dobro. Mas teve marca, gente, que ficou. Jó, em si, ele sabia a grandeza de Deus. Ele sabia o Deus que ele conhecia. Ele sabia o Deus que ele se via. Ele sabia tudo isso. Mas se você olhar direitinho a trajetória, não foi fácil o que ele suportou. Entendeu? É por isso que eu sempre digo. Eu não sei porque hoje eu tô falando isso, que eu mesmo disse que jamais eu pregaria na minha vida. Mas eu tive vontade de falar de Jó. E é isso que eu digo. Então, assim, Deus multiplicou. Mas tu já imaginou o que aconteceu na vida de Jó? Para que Deus, ele em si, perdeu tudo, certo? Mas ele reconhecia o Deus que ele servia. Ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia e a quem ele servia. E ele, apesar de tudo que ele passou, ele sabia que tinha um Deus no céu, que ele poderia confiar. E a certeza é que ele sabia que ele ia sair daquela situação. Entendeu? E eu sempre digo, cada um se avalie. Cada um coloca a sua vida e pergunta a Deus aonde é. Porque você está assim. É muito fácil acusar. Já teve os acusadores que não sabiam do mistério de Deus. Mas teve. E Deus, gente, ele é tão maravilhoso que ele multiplicou tudo que Jó tinha. E olha aí. E se Jó não tivesse acreditado? Se Jó não tivesse a confiança que tinha no Senhor dele? No Senhor Deus que ele se via de dia, de tarde, de noite, de manhã. E que ele fazia orações, fazia consagração. Mas ele sabia o Deus que ele servia. É por isso que eu sempre digo. Deus é a única esperança, a única luz que a gente tem. Pode estar tudo dando errado, pode ter só uma luzinha no fundo do poço. Mas você sabendo que tem Deus, você passa. Você sabe que passa. E foi isso que Jó acreditou. Para Jó passar pelo processo, ele sabia o Deus que ele se via. E ele confiou acima de tudo em Deus. Ele não confiou em homens da terra. Ele confiou no Deus de Isaac, Jacó